Em relação à estereoquímica, se a gente tiver um reagente ali no início da reação que tem um carbono assimétrico, o que a gente vai observar? Como o carbocátion ele tem aquela geometria que eu mencionei, que seria trigonal plana, a gente vai poder ter o ataque ali nucleofílico pelas duas faces. Como esse ataque ele pode ocorrer na mesma extensão, a gente vai ter a formação de dois estereoisômeros, que seria o R e o S, na mesma proporção, como a gente consegue observar nesse exemplo aqui. Então, a gente parte desse substrato aqui, que tem um carbono assimétrico. O que seria um carbono assimétrico? A gente consegue observar isso bem. Esse carbono aqui ele tem 4 grupos diferentes ligados a ele. Então, esse carbono aqui é assimétrico. E a gente observa aqui que a configuração dele é S, né? Então, a gente parte de um composto S, levando a formação de 50% do produto com essa estereoquímica S e 50% do R, devido ao ataque do nucleófilo ocorrer nas duas faces, como eu mostrei anteriormente. Então, sempre que a gente tiver esse caso aqui em relação a uma reação SN1, a gente vai ter algo que a gente conhece como mistura racêmica. A gente vai ter aqui uma mistura racêmica, que seria uma mistura de 50-50 de cada estereoisômero, ou seja, essa mistura ela não é ativa, opticamente ativa. Então a gente chama de mistura racêmica. Agora o mecanismo para a reação SN2. Na reação SN2, como eu mencionei, o nucleófilo ele vai se ligar ao mesmo tempo que o grupo de saída está liberando aqui o substrato. Então geralmente isso vai ocorrer na face inversa em relação ao grupo de saída. Ele está entrando por trás aqui, ó, como vocês conseguem perceber. No ponto de vista da cinética, a etapa que determina a velocidade da reação está representada aqui, ó. Então a velocidade vai ser igual a constante de velocidade vezes concentração do nucleófilo vezes a concentração do substrato. Nesse caso aqui, tanto o nucleófilo quanto o substrato eles participam da etapa que determina a velocidade. E essa reação ela ocorre em uma única etapa, como está colocado aqui. A gente consegue observar aqui no mecanismo, né, essa reação específica ali, onde a gente tem a hidroxila como nucleófilo. Então aqui a gente tem o nosso nucleófilo, está atacando aqui o substrato, ó, e a gente tem o cloro como grupo de saída. Esse aqui é o GS. Então a hidroxila ela se aproxima, se liga no carbono por trás aqui em relação ao cloro, que é o grupo de saída. No momento que a gente tem a formação desse intermediário aqui, onde a gente observa essas linhazinhas ponteadas aqui representando o início da ligação entre a hidroxila aqui e o carbono, e essa outra linha pontilhada aqui representando a quebra da ligação carbono-cloro, levando à formação desse álcool aqui, e o nosso grupo de saída está aqui. Uma coisa interessante da gente perceber, olhando para essas duas estruturas aqui, ó, a gente observa que à medida que o nucleófilo se aproxima do carbono, as ligações aqui elas vão afastando com um efeito que a gente conhece como de guarda-chuva, né? Então aqui os elétrons do nosso nucleófilo provavelmente eles vão reorganizando ali os ângulos dessa ligação e a gente observa que eles ficam voltados para a direita aqui e antes eles estavam voltados para a esquerda. Isso aqui vai ser importante quando a gente vê a questão da estereoquímica desse tipo de reação. A representação aqui de energia versus caminho de reação. Então a gente tem aqui a energia, a entalpia, né, versus caminho de reação. A gente consegue observar que tem apenas um máximo de energia, que é justamente aquele intermediário que eu mostrei, que a gente vai observar aqui novamente. Ó. Então essa reação aqui, inicialmente a gente tem ali o nucleófilo se ligando ao substrato, né? Então a gente tem aqui o nucleófilo se ligando a esse carbono, essa ligação sendo rompida. O máximo de energia ali no nosso diagrama seria aquele intermediário, onde a gente vê iniciando aqui a ligação entre nucleófilo e substrato, e aqui quebrando-se a ligação entre o grupo de saída e o substrato. No final a gente tem a formação aqui do álcool aqui embaixo e aquela relação que eu falei para vocês dos hidrogênios aqui estarem com uma posição como se fosse um guarda-chuva abrindo, né? Em relação à estereoquímica, a gente tem aqui um exemplo onde parte-se de um estereoisômero com configuração R. Ó. Então a gente observa aqui que à medida que o nucleófilo vai se aproximando, esses grupos aqui eles vão voltando para a direita.
Então a gente passa aqui pelo intermediário, levando à formação do produto, que vai ter uma configuração inversa em relação ao reagente. Então esse tipo de reação aqui, quando envolve um substrato que tem carbono quiral ou carbono assimétrico, a gente observa a inversão de configuração aqui do nosso produto. Então essas reações elas ocorrem via inversão de configuração, e as SN1, só lembrando aqui, elas ocorreram via mistura racêmica. A gente forma as duas configurações ali, R e S. Agora vamos ver os fatores que afetam as velocidades das reações. A estrutura do substrato vai estar envolvido tanto com SN1 quanto SN2, porque o substrato ele participa das etapas que determinam a velocidade nos dois casos. Só que aqui a gente vai vendo inicialmente só para SN1. Então a gente observa aqui que os substratos que são interessantes para SN1 são aqueles que são mais substituídos, ou seja, que tem mais grupos alquil em relação a hidrogênio. Por que eles são mais estáveis? Porque a gente observa que tem um carbono ali, o carbocátion ele forma um carbono que é deficiente em elétron. Esses grupos alquil eles conseguem estabilizar esse carbono aqui, deslocando a densidade eletrônica para ele. Então quanto mais grupo alquil a gente tiver presente ali, ligado ao carbono positivo, a gente vai ter uma maior estabilização. Então é por isso que a gente observa que um carbocátion terciário, como a gente observa aqui, ó, ele é mais estável do que um carbocátion secundário, e por sua vez vai ser mais estável do que um primário, e o primário vai ser mais estável ainda do que esse aqui que só tem hidrogênio. Então é interessante que a gente tenha substratos que possam formar carbocátions terciários ali. Seria a situação melhor em relação a reações SN1. Já no caso de SN2, a gente observa que, à medida que a gente tenha mais grupos alquil ali, a gente vai dificultando o acesso do nucleófilo. Percebam aqui que nesse caso aqui, ó, a gente tem menos grupos volumosos aqui ligados ao carbono, então o nucleófilo ele consegue se aproximar mais facilmente do carbono aqui onde ele vai se ligar. Aqui a gente já tem a metila, já vai dificultando um pouquinho. E a gente observa aqui o volume, né, em verdezinho aqui, que vai dificultar a aproximação do nucleófilo. Então aqui a gente tem duas metilas, que seria um caso pior ainda do que o anterior. Aqui seria um grupo neopentil. E aqui quando a gente tem três metilas, ou seja, um substrato terciário, a gente percebe que o acesso aqui acaba sendo mais restrito ainda. Aqui embaixo a gente tem essas informações expressas em relação às velocidades relativas ali. Então no caso aqui, quando a gente tem esse substrato aqui, metil, a gente tem uma velocidade relativa igual a 30. Quando a gente tem um substrato primário, já cai para 1 a velocidade. Quando a gente tem aqui o substrato secundário, a velocidade cai para 0,03. Neopentil tem essa velocidade aqui, bem baixa, a outra ali é aproximadamente 0. Ou seja, nesse caso aqui, provavelmente a gente nem tem reação ocorrendo via mecanismo SN2. Então, só para frisar aqui, o interessante é que a gente tenha uma situação em que tenha menos volume para que o nucleófilo consiga se aproximar, e a situação melhor seria quando a gente tem aqui apenas hidrogênios ali no nosso substrato em relação aos grupos alquil. Agora outro parâmetro aqui que vai estar relacionado com a velocidade, né, é a concentração e reatividade do nucleófilo. Porém, isso aqui vai estar restrito a SN2, por quê? Porque a gente viu que em reações SN1, o nucleófilo ele não participa da etapa que determina a velocidade. Então isso aqui não faz sentido a gente trabalhar com SN1, apenas SN2. Isso é aplicável. A gente observa aqui que as espécies negativamente carregadas são nucleófilos melhores do que seus ácidos, né? Como a gente observa aqui. Então, a reatividade desse nucleófilo aqui, ó, hidroxil, vai ser maior do que a água. Por quê? Porque a gente já tem a carga negativa aqui. O mesmo vale para um alcóxido, isso aqui a gente chama de alcóxido. O mesmo vale para um alcóxido em relação a um álcool. E a concentração também, a gente pode imaginar que aumentando-se a concentração do nucleófilo, a gente vai aumentar a velocidade da reação. Então isso aqui também vai aumentar à medida que a gente aumente a concentração. E quando a gente trabalha com espécies carregadas ali, a gente aumenta a velocidade da reação em comparação com a espécie neutra.
Então, o efeito de solvente, né, a gente vai trabalhar com solvente. No caso de reação SN1, os solventes polares próticos estabilizam o carbocátion, aumentando a velocidade da reação. O que seria um solvente polar prótico? Seria solvente onde tem hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo, pode ser oxigênio, por exemplo, seria um álcool, um exemplo. Ou até mesmo a água, né? Mas vamos imaginar que a gente tem um álcool como solvente, então a gente teria um grupo R aqui, ligado ao OH. Então a gente tem uma carga parcialmente positiva aqui no carbono, que vai estar presente nesse grupo alquil, e uma parcialmente negativa no oxigênio. Então isso aqui vai gerar esses dipolos aqui, que estão representados acima. Então quando a gente viu o carbocátion, vamos imaginar aquele carbocátion terciário, que seria a melhor situação, né, para a reação SN1. Então vamos imaginar que a gente tem esse carbocátion presente no meio, ele vai ser estabilizado por esses solventes polares próticos ali presentes. Aqui a gente tem a carga parcialmente negativa, então a gente tem interação das moléculas do solvente ali com o carbocátion que vão estabilizar. Então, à medida que a gente estabiliza o carbocátion, a gente aumenta a velocidade da reação. Então, é interessante se trabalhar com solvente polar prótico em reações SN1. No caso das reações SN2, se a gente tiver solvente polar prótico, eles vão formar ligações de hidrogênio com o nucleófilo. E como o nucleófilo ele participa da etapa que determina a velocidade nesse tipo de reação, a gente vai ter ele menos disponível, então a velocidade vai tender a diminuir. Ou seja, então vamos imaginar de novo, o mesmo caso aqui, a gente tem um nucleófilo. Se a gente tivesse o solvente polar prótico, como foi aquele caso que eu representei anteriormente, ó, então a carga parcialmente positiva está aqui nesse... Deixa eu só apagar essa molécula ali que não ficou boa como deveria em relação à proximidade ali do nucleófilo. Eu queria que o R ficasse próximo. Então a gente tem o R aqui ligado ao oxigênio. Então aqui a gente tem a carga parcialmente negativa, parcialmente positiva. Então a gente vai ter essa interação ali desse solvente com o nucleófilo. Então a gente vai ter o nucleófilo vai estar menos disponível para promover o ataque ao substrato, então a gente vai ter a diminuição da velocidade. Então é interessante a gente trabalhar com solventes polares apróticos, como é o caso aqui do DMF, dimetilformamida, e do DMSO, que seria o dimetilsulfóxido. Então, esses aqui são alguns exemplos de solventes polares apróticos que podem ser empregados aqui para que a gente tenha uma maior velocidade de reação SN2.